Muito boa tarde, muito obrigado pela presença dos nossos amigos reguladores que estão aqui participando. Eu sou Carlos, diretor aqui da área PCJ do Estado de São Paulo, agência reguladora consorciada. E estou aqui como moderadora hoje para esse novo webinar, Diagnóstico e Perspectiva para o Saneamento Decorrente da aprovação do PL 4162, que é a nossa nova lei 14.026. Esse webinar era bastante esperado e, na verdade, é uma nova temática agora da ABAR, essa nova discussão de uma lei que tanto vai impactar a regulação nacional, né? Não só nós, enquanto reguladores infranacionais, mas também da Agência Nacional de Águas, já que dela decorrerá as normas de referência. E hoje nós temos aqui a grata satisfação e alegria de contar com a professora Patrícia Sampaio, que é professora da FGV Direito lá do Rio de Janeiro, advogada e uma professora brilhante que muito nos ajuda e acompanha nossos trabalhos aqui na ABAR. Temos ainda nosso colega Alceu Galvão, que é analista de regulação lá da ARSA do Ceará, que acompanha todas as atividades da ABAR e muito contribui com os nossos debates. E temos também a presença aqui internacional que abrilhanta o nosso trabalho, o professor João Miranda, lá da Universidade de Lisboa, que também é advogado e que traz agora também uma perspectiva, um panorama internacional e vai trabalhar um pouquinho com a gente esse diagnóstico das nossas atividades aqui como reguladores, mas pensando também os prognósticos para a lei. Lembrando mais uma vez que o nosso webinar ele vai ter 1h30 de duração. Nossa proposta, nós teremos uma apresentação de 20 minutos para cada um dos palestrantes. Então, os colegas que queiram fazer qualquer questionamento, por favor, façam pelo chat, né? E depois eu vou acompanhando o chat aqui e vou direcionando essas perguntas, né? Ao final, nós teremos aqui depois a nossa pesquisa de satisfação. Então, é muito importante que todos os senhores preencham a nossa pesquisa para que a gente possa conhecer outros temas e outras ideias que vocês têm sobre novos temas que possam ser abordados. E, sem delongas, eu quero passar aqui, então, inicialmente a palavra para a professora Patrícia. Fique à vontade, professora Patrícia. Mais uma vez, em nome da ABAR, agradecemos a participação e dizer que é uma satisfação ter a sua presença aqui. Imagina, boa tarde a todos. Eu que agradeço, fiquei muito lisonjeada com o convite da ABAR. Então, em nome do Dr. Carlos, cumprimento a toda a diretoria e a todos os membros da associação. Muito obrigada pelo convite. Cumprimentar o doutor Alceu, um grande conhecedor do saneamento brasileiro, com quem já tive a oportunidade de aprender muito sobre o setor, dizer que é uma satisfação estar com ele, e com o professor João Miranda, que é um grande conhecedor do tema e vai poder nos brindar com uma perspectiva de direito comparado. Então, é uma satisfação, é uma alegria muito grande e uma responsabilidade muito grande estar aqui na ABAR e na presença do Dr. Alceu e do Dr. João. Então, o nosso objetivo, né, é traçar aqui um pouco de um diagnóstico para que a gente possa fazer um debate sobre se essa nova lei faz sentido ou não no contexto brasileiro, né? Nós sabemos que esse é um webinar em 2 fases, então hoje vamos falar um pouquinho do diagnóstico, temos outra discussão na semana que vem. E aí eu tomei a liberdade de trazer alguns dados para compartilhar aqui com os senhores, para nós tentarmos ver se faz sentido, como é que está a situação do Brasil hoje em matéria de saneamento. Eu sei que... peraí que começamos aqui do final, né? Não obrigada não, né? Peraí. Vamos do início. Eu sei que muitos desses dados já são conhecidos de grande parte dos senhores, mas me parece que é bastante relevante, se nós estamos discutindo a reforma do setor de saneamento, voltar um pouco às origens para olhar alguns dados, porque me parece que eles são bastante reveladores de algumas premissas da reforma que o Brasil acabou de aprovar. Então, o primeiro dado que eu queria aqui partilhar é esse dado, né, de que em quantidade de municípios, o serviço, por exemplo, de esgotamento sanitário, ele está ausente em cerca de 40% dos municípios brasileiros, mas o dado que eu queria mostrar é que quando nós olhamos nível Brasil, e aí nós olhamos uma perspectiva de 30 anos, né, esses são os dados do IBGE,
nós vimos que em 30 anos nós conseguimos avançar em média apenas 13% no que tange a quantidade de municípios atendidos pelo serviço de esgotamento sanitário. E ainda mais que esse dado faz parte daquela pesquisa que o IBGE divulgou na semana passada, que esse dado é ainda muito desigual pelas regiões ao redor do país. Então, essa eu acho que é a primeira mensagem para nós termos aí em perspectiva. Quando nós olharmos, aquele dado olha para a quantidade de municípios, né? Quando nós olhamos a provisão do serviço por quantidade de população, os últimos dados disponíveis do SNIS, né, do Sistema Nacional de Informações em Saneamento, mostra que realmente a água é um tema praticamente universalizado. Os dados, por exemplo, do IBGE são até de maior percentuais do que esses, porque esses aqui excluem o atendimento com sistemas alternativos. Mas é fato que, se cerca aí, pelos dados do SNIS, 84% da nossa população tem acesso à água, chegando a 93% nas regiões urbanas, também é verdade que nós temos questões relacionadas à qualidade da água, à intermitência desse fornecimento e a questão do desperdício ou não contabilização, que merece muito a nossa atenção, né, quando nós vemos que 38,5%, quer dizer, cerca de quase 40% da água disponibilizada no Brasil, de alguma forma, ela é não contabilizada ou ela é perdida, quer dizer, ela é água que sai da rede, da cadeia de distribuição, mas ou ela não é faturada, ou ela é furtada, ou ela simplesmente se perde em razão de vazamentos e outros problemas da rede. Então, isso é para pontuar que mesmo na questão da água, nós temos ainda vários desafios pela frente. E no esgotamento sanitário, então, a situação é muito mais dramática. Nós sabemos que esses dados variam um pouco de acordo com a metodologia, mas, de novo, pelos dados do SNIS, né, nós temos só pouco mais da metade da população com acesso à coleta de esgoto, então tem aí, né, um valor médio de 53%, e na questão do tratamento, menos da metade desse esgotamento é tratado, e né, então está ali o dado de 46%, e mesmo assim nós vemos que o avanço é bastante lento se nós olhamos aí a perspectiva 2010-2018. Outro dado que me parece relevante olhar, até porque nós sabemos que a nova lei traz uma perspectiva, embora não mandatória, mas traz ali um certo incentivo à regionalização. Me parece que é importante nós olharmos a realidade dos nossos municípios, né? Então, se nós pegarmos novamente a pesquisa do IBGE por municípios, nós vemos que, na média, né, você tem ali em torno de 60% dos municípios brasileiros com algum serviço de rede coletora. Mas, no entanto, quando isso é detalhado por tamanho de município, em termos de quantidade de habitantes por município, nós vemos que quanto menor o município, menor essa rede, né? Menos municípios são cobertos por rede coletora de esgotamento sanitário. Então, nos municípios com mais de 500 mil habitantes, nós chegamos ali a uma média de 98%. Quando nós olhamos os municípios, por exemplo, de até 5 mil habitantes, isso é menos de 50% deles tem rede coletora e praticamente só a metade deles nos municípios até 10 mil habitantes. Isso é importante porque isso mostra que as características dos municípios importam muito quando nós vemos a questão do acesso ao serviço. E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque uma coisa são os municípios em termos quantitativos e outra coisa em termos populacionais. Quer dizer, nós temos duas realidades bastante díspares. Se nós olhamos do ponto de vista quantitativo, a maior parte dos municípios brasileiros
são pequenos municípios. Então, está ali, ó, 68% dos municípios brasileiros são municípios nos quais residem, né, até 20 mil pessoas por município. Então, essa é, em termos absolutos, a maior quantidade de municípios em termos de realidade, mas a menor quantidade de população em termos absolutos. Já quando nós olhamos os municípios com mais de 500 mil habitantes, esses municípios sozinhos respondem por outro terço, né, da população, ou 66,5 milhões de pessoas. Então, nós precisamos também ter um pouco dessa perspectiva, quer dizer, municípios menores, em termos, por exemplo, de esgotamento sanitário, tendem a ser municípios sem serviço, ou com menos, né, menos municípios naquele percentual têm o serviço. Eles são maiores quantitativamente, em termos absolutos, dentro dos 5.570 municípios, mas eles também, em termos de população, eles têm ali uma parcela menor de população. Por quê? Porque isso talvez nos faça pensar sobre em que situações faz ou não sentido nós termos alguma forma de regionalização ou de junção de municípios para um atendimento conjunto. A grande realidade da forma de execução desses serviços ainda são, em termos quantitativos, serviços prestados pelas próprias prefeituras, né, ou diretamente ou através dos seus serviços autônomos, mas mais até diretamente, e as históricas companhias estaduais de saneamento básico. Então, né, quando nós olhamos aqui os dados do IBGE, nós vemos que empresas privadas hoje estão presentes ali em cerca de 3,6% apenas dos municípios para água e 3,1% em termos de esgotamento sanitário. Só que se é realidade que esse investimento privado em quantidade de municípios, ele ainda é muito residual, nós temos um problema fático, que é continuar confiando nos entes federativos como os principais motores de investimento nesse setor. Nós sabemos que, como regra geral, né, houve a fixação do entendimento de que o poder concedente, de que a titularidade do serviço de saneamento é um serviço municipal e que essa titularidade ela é compartilhada com os estados nas regiões metropolitanas, mas é fato que na nossa federação os municípios estão em situação crítica ou difícil em termos fiscais. Então aí é o dado, né, ainda antes da pandemia, esse é um dado do segundo semestre de 2019, que fala em 74% dos municípios do país em situação fiscal crítica ou difícil. E quando nós vamos olhar a realidade dos estados, também com uma ou outra exceção, não é muito diferente. Os estados da federação, que são, né, os controladores das companhias estaduais de saneamento, que até hoje atendem a maior quantidade da população brasileira, também estão em situação, esses estados em situação muito adversa, o que põe aí um problema muito grande em termos de aonde vamos buscar o investimento para suprir esse déficit de acesso ao serviço de coleta e tratamento de esgoto e também a melhoria da qualidade da oferta de água potável. Nós até aqui, em grande parte, né, com uma exceção ou outra, temos confiado num modelo onde o governo federal participa muito do setor de saneamento com recursos para a realização de obras. E esse eu acho que também é um ponto que merece a nossa atenção, porque isso não é de hoje, né? Há uma questão histórica, assim, há dados do Tribunal de Contas da União que falam da dificuldade, né, dessas obras, que muitas obras são atrasadas, têm cronogramas repactuados. Esse foi o dado mais recente que eu encontrei, que é uma notícia do ano passado, falando de 13 bilhões e meio em obras paradas. E a razão pela qual eu trago esse dado é porque ele nos faz pensar se realmente, quando o novo marco regulatório dá ênfase no serviço, no contrato de prestação do serviço,
em formas de financiamento e estruturação de projetos de saneamento que botam o foco na entrega do serviço e não em contratos de obra, se isso realmente é um avanço. Me parece que é um avanço, me parece que a lei é toda muito focada em metas de universalização, em indicadores de qualidade do serviço, e que, se nós tivermos os contratos, não é, bem desenhados, elicitados, e a competição como motor de atração desse investimento, e tivermos normas de referência não impositivas, mas que foquem na provisão do serviço, isso pode ser um instrumento bastante meritório para nós superarmos as dificuldades historicamente encontradas com as obras de saneamento. Então, aqui encaminhando para o meu encerramento, aqui para as minhas contribuições iniciais ao nosso debate, os desafios que estão postos até o momento, primeiro, me parece que sempre temos que falar do problema da federação, onde o saneamento tem uma complexidade histórica, talvez não enfrentada por nenhum outro setor de infraestrutura. Por quê? Porque nós temos agora essa fixação, houve tempos em que havia dúvidas, mas pelo menos desde o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 1842, nós temos essa orientação de que realmente o serviço é de interesse local e, portanto, a titularidade é municipal ou é compartilhada entre municípios e estados na região metropolitana. Portanto, quem é o titular do serviço, muitas vezes o município, muitas vezes não é quem regula, porque quem regula muitas vezes é uma autoridade, pode ser uma autoridade estadual ou pode ser até um consórcio intermunicipal. Quem presta o serviço também não é o titular do serviço, e muitas vezes, porque as companhias estaduais de saneamento ainda são quem presta serviço à maior parte da nossa população. Então, há uma complexidade institucional muito grande, até porque, além dos municípios e dos estados já terem que dialogar nessa esfera, a União Federal aparece como um importante provedor de recursos e também acaba tendo aí, né, um papel relevante. Hoje, há uma dificuldade, sim, para quem quer investigar o setor de fora e saber quais são as normas em vigor. As nossas entidades reguladoras, municipais, intermunicipais, estaduais, evoluíram muito, sim, mas estão em diferentes graus de maturidade institucional. Então, nós temos desde agências muito bem equipadas, muito transparentes, até situações onde o titular do serviço meio que se confunde com o regulador, que se confunde com o prestador, tudo dentro do mesmo ente federativo. E isso é um problema, porque se você não tem clareza nas atribuições das funções entre o titular do serviço, entre o prestador do serviço e o regulador do serviço, essa confusão institucional atrapalha a boa regulação. E temos que lidar com a questão de quem vai financiar daqui para frente, já que nós estamos restritos por todas aquelas limitações fiscais que eu procurei ilustrar ainda há pouco. Essas restrições orçamentárias e fiscais tendem a ser ainda mais agravadas, a verdade é essa, em razão da pandemia, porque estão surgindo muitas urgências que os entes federativos estão sendo chamados a lidar. E nós temos também, como eu disse, as restrições institucionais. Muitos casos ainda há uma ausência clara entre formulador, prestador e regulador do serviço. Bom, esse é o último slide. Quais são as perspectivas? A perspectiva, a proposta do novo marco regulatório é, de um lado, né, de uma redução de custos de transação na elaboração de um marco regulatório orientador e não impositivo. Me parece que isso é muito fundamental, quer dizer, as agências reguladoras que estão bem montadas, que aderem às melhores práticas da OCDE, ou até que já estão em linha com grande parte do que aquilo hoje é lei para as agências reguladoras federais, essas estão prontas para o novo marco regulatório. Para quem não está, as diretrizes da ANA poderão sim ser de grande ajuda e de grande valia. O foco da lei é na concorrência, né? É numa ideia de competição, porque via competição pelos direitos de explorar esses serviços, se conseguiria melhorar
os indicadores de qualidade e a universalização, porque seriam contratualizados esses critérios. O ponto de interrogação que fica é que, infelizmente, não é? No Brasil está tudo muito rápido, então não temos 15 dias que a lei foi aprovada, depois de um grande debate, porque essa lei vem depois de 2 medidas provisórias que tinham, em grande parte, similaridades com o que acabou sendo discutido e aprovado no Congresso. Temos agora, infelizmente, uma ação direta de inconstitucionalidade que traz uma instabilidade institucional. A mera existência dessa ação, por mais que a lei esteja em vigor, não é? Pensando da perspectiva do investidor, pensando da perspectiva dos titulares do serviço, dos municípios, que vão ter que, ou não, que aderir à nova lei, pensando na ANA, que está tendo, né, que em tese tem um mandato enorme, um desafio enorme de se capacitar para essa nova lei. O fato dessa ADI existir, ela sim traz um adicional de risco, e o que eu posso desejar é que ela tenha uma rápida resposta do Supremo Tribunal Federal, para que nós possamos, de forma, então, com segurança que o setor exige, eu acho que nem mais solicita, eu acho que exige, e os números que eu procurei trazer mostram isso, e nós possamos, então, seguir adiante. Bom, então eram essas aqui as minhas contribuições iniciais, tentando traçar um pouco do diagnóstico que nos trouxe até aqui, e eu agradeço muitíssimo, uma vez mais, o convite da ABAR e fico à disposição para os debates. Obrigada. Obrigado, professora Patrícia, pela brilhante intervenção. Acho que muito do que a gente já discute na ABAR foi destacado agora na sua apresentação, essa nossa preocupação com o planejamento, também com a regulação, e aí a gente tem que destacar que nós também encontramos coisas boas nessa nova lei, né? Nem só de críticas devemos viver também. E uma das coisas que realmente muito nos trouxe alegria foi uma discussão que nós tínhamos sobre a chamada universalização da regulação. Nós tínhamos bastante interessante que mais de 1.800 municípios do Brasil não têm regulação ainda, mesmo com a lei de 2007. E aí no artigo 8º, no parágrafo 5º, nós tivemos isso de forma muito clara estabelecida. Olha, a regulação agora ela é obrigatória para qualquer modelagem de prestação de serviço. Então, pensando aqui no âmbito da ABAR, acho que o nosso grande papel é esse, né? Como é que nós vamos levar agora a regulação para todo o Brasil? Para esses municípios que não têm, e depois, através de uma norma de referência, como aprimorar o que é aquilo que já temos, né? Mas então, aqui, muito obrigado, e sem delongas, passar para o nosso amigo Alceu, né, nosso colega da Arce lá do Ceará, né, para que ele faça as Carlos, Fique à vontade, Alceu. Obrigado pelo convite, né? Agradecer, né, a participação nesse evento, agradecer a ABAR, agradecer a todo o staff da ABAR também, né, a professora Patrícia, o professor João Miranda também que está presente, né? Saudar você, Carlos, que a gente tem trabalhado aí em vários projetos da ABAR conjunto, a gente sabe das dificuldades, né? Mas, de qualquer forma, a gente tenta, né, levar uma pauta propositiva, principalmente uma pauta propositiva, né, em toda essa discussão. E agora a nossa responsabilidade aumenta, né, no sentido de colaborar com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico para que ela possa, obviamente, trilhar dentro das expectativas do setor. Eu fico um pouco, não sei se é a palavra, deslocado, que eu estou aqui, né, na presença de 3 advogados, 3 professores doutores, né, e, na verdade, a nossa visão é de engenheiro, então a gente vai acabar falando um pouquinho de questões operacionais, né, de como a gente tenta implementar a lei, de que forma isso vai ocorrer, sem entrar no mérito de se determinado tema é constitucional ou é inconstitucional, até porque nós não temos, né, formação para fazer esse tipo de julgamento. Apenas a gente acaba ouvindo algumas discussões que têm um entendimento, porém, não um embasamento jurídico, né, da forma como vocês tão bem têm essa discussão. E aqui, o primeiro aspecto que, de fato, eu lamento, mas não vou me delongar muito, foi a qualidade do debate acerca da regulação. Ela foi muito pobre, né, o debate se tornou em termos de grande quantidades de agência, e em nenhum momento o setor, né, e a sociedade discutiu o que, de fato, vem atrapalhando o funcionamento da regulação no país. E aí está relacionado ao não reconhecimento dos demais poderes acerca da importância da regulação, ao contingenciamento de verbas, tudo aquilo relacionado à autonomia administrativa, financeira. Quer dizer, tudo isso atrapalhou e, penso eu,
que se nós tivéssemos desde o início o fortalecimento da regulação, o condicionamento do acesso a recursos da União, havendo regulação, nós estaríamos com um quadro diferente. Eu tenho absoluta certeza, se desde o início, 2007, tivéssemos a exigência da governança regulatória, tivéssemos a exigência do spending power, como queria fazer com os planos de saneamento básico, nós estaríamos num mundo diferente e talvez não tivéssemos a necessidade de fazer essa revisão tão profunda no marco regulatório. Então, foi um erro do setor, um erro da sociedade, um erro dos governos, um erro do país, e que tanto custou caro, né, haja vista os índices que a Patrícia nos colocou. Nesse sentido, em função de tudo que aconteceu, eu tenho plena confiança na ANA, jogo todas as minhas expectativas no sentido de que ela vai elevar, né, a qualidade da regulação no país, ela vai prover incentivos, né, principalmente por dois caminhos. Um, na governança regulatória, e o segundo, na medida em que ela exige que as normas de referência sejam cumpridas, as agências terão que ter aqueles requisitos mínimos, por exemplo, o quadro de pessoal, vai ter que ter transparência, senão não vai receber a certificação da ANA e, obviamente, o Estado, município e prestador de serviço não terão acesso a recursos da União. Então, as minhas expectativas são extremamente positivas. Fazendo um retrospecto do que foi a Lei 11.445, desde 2007, eu penso que aquilo que eu coloquei agora, nós erramos no ponto de fortalecimento das funções. Infelizmente, o planejamento e o controle social foram um fracasso só. Né? Nós investimos milhões e milhões de reais na formatação de planos municipais de saneamento básico e esquecemos do principal. O município, não, de maneira geral, de norte a sul, ele não tem a capacidade de gestão. Esqueceram de fortalecer a gestão municipal. E aí se entregou muito papel, né, para um conjunto de municípios que, na sua maioria, não administrava o setor, não fazia a gestão do setor. Isso aí fez com que tanto o controle social, né, que não houve fortalecimento por parte dos municípios, tanto o planejamento, né, nós tivéssemos, infelizmente, ter que dizer isso, fracassado. E, ao contrário, você teve, ao longo dos últimos governos, a partir da regulação, que houve um fortalecimento da regulação. Houve um certo incentivo por parte do governo federal, né? A regulação virou um patinho feio dentro dessas funções que foram colocadas desde o início, desde 2007, né? Já nos governos Lula e Dilma, e nós tivemos algum fortalecimento por volta de 2014, 2015, né? Por meio da regulação. E eu acredito que se essa função tivesse sido fortalecida desde o início, nós teríamos um quadro, de certa forma, como é que se diz? De certa forma diferente e muito positivo. Outra questão também, considerando os números que a Patrícia colocou, de fato, e aí a gente pode até dizer claramente, apesar, lógico, a literatura está aí para provar, mas a gente pode dizer que agora o modelo Planasa foi sepultado. Né? Eu acredito que desde 2007, apesar de termos em outro ambiente, um ambiente de regulação, mas aquela formatação que foi construída no Planasa, podemos dizer que ela teve um fim jurídico agora, né, com o advento do novo marco regulatório. Né? Até então, por mais que dissemos que o Planasa já acabou, né, com o fim do BNH, etc. e tal, mas a estrutura ela permaneceu, mesmo, né, com algumas situações de regulação, com alguns esforços que foram feitos, mas ela permaneceu. O certo é que estamos diante de uma nova realidade e eu considero o presente marco regulatório como um salto triplo mortal carpado de costas e com vendas. Tá? A gente pode se dar, o setor pode se dar muito bem, a gente pode rumar para a universalização, mas também a gente pode se dar muito mal. Tá entendendo? É uma aposta de risco, tá? Talvez uma aposta necessária, né? Talvez, eu digo talvez porque ainda tenho muitas dúvidas, né? Digamos, o texto ele traz um conjunto de dúvidas que, como disse a presidente da ANA em recente reunião com as agências, muitos decretos virão. Tá? Então, a gente não tem a quantidade de incertezas, ela é muito grande, né? A ponto de que nós não temos clareza com relação a uma questão de pontos. Eu vou listar algumas questões bem pontuais que me preocupam e que também me trazem angústias acerca da falta de definição ou então acerca da clara definição que foi dada. Né? A primeira é o saneamento rural. Né? Na medida em que o Congresso ele derrubou
o artigo 10, que trazia a exceção para pequenas comunidades da vedação de necessidade de contrato, que poderia ser feita por parceria, termos de cooperação, o novo marco regulatório ele trouxe a única alternativa legal que trazia a legalidade dos sistemas de saneamento rural providos por associações, né? E aí nós temos um exemplo muito claro aqui no estado do Ceará e todo um esforço feito em cima desse artigo no sentido de regularizar a prestação dos serviços pelo Sistema Integrado de Saneamento Rural, que é o SISAR, que atua em mais de 700 mil moradores. Então, agora, o que é que aconteceu? Colocou o limbo jurídico no saneamento rural, que nós não tínhamos, era a única alternativa que se tinha, e realmente esse foi um dos aspectos extremamente negativos acerca dessa questão. E aí, há uma necessidade, aí o próprio secretário das cidades aqui no estado tem colocado a necessidade de termos um marco regulatório para o saneamento rural, que traga luz, né? Haja vista que o que se coloca muito é um foco no urbano, é um foco no município, e em determinados momentos nós não temos a clareza do ponto de vista se nós poderemos passar o serviço sem necessidade de concessão a sistemas que são operados, são multicomunitários ou sistemas comunitários. Então, a necessidade dessa clareza se faz com muita urgência, né, sob o ponto de vista de já um setor marginalizado, ele foi marginalizado nos planos de saneamento básico, ele foi marginalizado na regulação, então é o momento de nós termos algo, né, em consonância com o Programa Nacional de Saneamento Rural, que foi recentemente lançado com a FUNASA, ter uma clareza em relação à questão dos rumos, o que é que o país quer para o saneamento rural, e há, de fato, a necessidade de algum marco regulatório. Um segundo aspecto, ainda nesse sentido, não há clareza, pelo menos aparentemente, me parece que as metas que estão postas de 99% água e 90% esgoto, elas são para o município como um todo, tá? E não para urbano ou urbano-rural. Então, resta saber algumas dúvidas, até porque, no momento da concessão, o que nós temos hoje de empresas operando são as situações de saneamento urbano. Tá? E aí você joga algumas metas contratuais, esquecendo daquelas localidades periféricas que são operadas pelo saneamento rural. Uma outra questão, e aí eu vou lembrando alguns pontos que me vêm à cabeça. Outra questão também é o futuro das agências municipais. Sendo muito sincero, temos muitos amigos, né, e bons técnicos em agências municipais, mas me parece, no sentido da formatação da prestação regionalizada, há uma clara sinalização de que as agências municipais vão sair do jogo regulatório, pelo menos em sua grande maioria. Por quê? Pela questão da prestação regionalizada. Se todo o foco da lei ele está casado na prestação regionalizada, ele está focado, ele está incentivando a prestação regionalizada, e a partir do momento eu tenho a definição pela autarquia interfederativa, a entidade interfederativa, obviamente haverá uma opção por soluções agregadas, ou consórcios reguladores, né, no formato da ARES PCJ, ou agências reguladoras estaduais, a ARES, no caso da Agência Reguladora do Ceará, a ACE. Então, provavelmente, e aí entra também nesse mesmo bojo a discussão da questão do interesse comum, né, que está posto lá, que modifica um pouco o entendimento supremo. Também está colocado isso de tal forma que nós temos hoje, em várias capitais, situações de agência municipal e agência estadual. É o caso de Salvador, é o caso de Belém, é o caso de Teresina, é o caso de Manaus, ou seja, nós temos muitas situações onde teremos sistemas compartilhados, tá? Ou seja, é interesse comum, onde a definição, me parece, vocês, por favor, me corrijam, vem da entidade interfederativa e, obviamente, formada entre Estado e municípios, e nesse contexto haverá necessidade. E, obviamente, eu não estou defendendo essa posição, se tem que ser estadual, municipal. O que eu quero dizer é o seguinte: a lei claramente aponta para uma direção, né, no sentido de que haverá uma redução clara na questão das agências municipais de saneamento. Outra questão também que me paira, e aí eu acredito que eu estou levantando mais dúvidas do que necessariamente alternativas, mas são dúvidas que estão sendo colocadas. Essa questão do recurso hídrico e do saneamento básico. Lá, em determinado artigo, fala que
a captação de água bruta, desde que... E aí há várias interpretações. A captação de água bruta, a adução de água bruta, ela passa a integrar ao serviço público de saneamento básico, ao sistema de saneamento básico. Da mesma forma que essa interpretação, esse conceito, ele tem nas soluções individuais. As soluções individuais nas EIs e nas zonas periurbanas também acaba sendo uma solução, passa a integrar o sistema público de saneamento básico. Então, isso aí nos trouxe um conjunto de dúvidas do ponto de vista da regulação. A gente vai regular agora recursos hídricos? Aí tem uma interpretação. Opa, vai ser a finalidade, for só abastecimento de água, beleza. Se não for, tiver usos múltiplos, opa, já está fora. Então, há um conjunto de dúvidas acerca dessa interpretação da regulação dos recursos hídricos que nos abre uma frente imensa de oportunidades e de desafios para a regulação setorial. Outra questão também que me coloca e me preocupa, sem entrar no mérito principal, que é o veto... aliás, perdão. O que me preocupa também são a questão dos vetos. E aí eu vou pegar alguns exemplos claros. Nós temos, por exemplo, o estado da Bahia, o estado do Maranhão tem 212 municípios. Eles têm um contrato regularizado, ou seja, tem contrato de programa. E se o veto permanecer, como é que vai ficar a situação do conjunto desses estados? E aí a gente tem um exemplo do estado da Bahia, salvo engano, vários estados têm um complicador que não conseguiram fazer seus planos de saneamento e não conseguiram celebrar seus contratos de programa. Então, a minha preocupação também é colocar no limbo, tá? Obviamente, o setor privado, mesmo que você queira conceder, se não tiver uma organização mínima do ponto de vista que dê uma viabilidade, você vai colocar no limbo, né, um conjunto de municípios que não são superavitários, né? E aí você não consegue fazer esses blocos regionais de prestação regionalizada. Então, me preocupa também essa situação, né, e a necessidade, de fato, do Congresso derrubar o veto em relação àquelas situações. Outro ponto também, e é um tema que nós estávamos discutindo aí, o Carlos recentemente colocou uma posição que eu fiquei encucado, tentando, é a questão das metas, né? Se as metas só valem para quem tem contrato. E os SAAs? E os departamentos? Quer dizer que eles vão ficar fora do jogo somente em relação à questão regulatória? Isso aí é fundamental, até porque o objetivo da lei, do marco regulatório, é universalizar os serviços e universalizar o quanto antes. Então, é preciso também que nós tenhamos a clareza do que se está pondo também de obrigações para os serviços autônomos. Por fim, a minha grande preocupação se chama prazo. Tá? Os prazos, considerando a estrutura de governança que nós temos nos estados, realmente os prazos são inexequíveis. Tá? Eu penso que o papel do Estado, aí quando eu falo, e aí eu estou falando de governo do Estado, é um papel relevante. Eu dei um upgrade nesse processo, tá? Independente dessa discussão, se usurpou titularidade do município, se usurpou poderes ou não vou entrar nesse mérito. O certo é que, para operacionalizar o marco regulatório, quem é o ator principal nesse momento são os estados da federação, os governos estaduais. E, para isso, os estados terão que ter uma agenda forte, tempestiva, para que, num calendário, digamos, retroativo, de trás para frente, olhando para 31 de março de 2022, eles possam fazer um conjunto de funções. Primeiro, com base no decreto de capacidade econômica, definir, né, esses arranjos territoriais da prestação regionalizada, estabelecer leis, sejam elas, né, no caso de RM, microrregião, complementares ou ordinárias. Eles têm um prazo curtíssimo para definir o instrumento de planejamento, ele tem um prazo curtíssimo para estabelecer uma autarquia ou entidade interfederativa, para que, chegando aos 45 do segundo tempo, no final de 2021, chegando lá em março, repactuando esses contratos, né, à luz dos prazos de universalização. Veja que o tamanho do esforço ele é extremamente hérculo, é imenso, e quando eu olho principalmente por estados que não têm, assim como os municípios,
tem uma estrutura precária para a gestão da prestação dos serviços. O que aconteceu, de fato, historicamente, é que os estados eles ficaram muito em cima das companhias estaduais de saneamento básico. Então, a política, além da execução do serviço, a política era tocada pelas companhias estaduais de saneamento básico, até mesmo em função até mesmo os quadros técnicos, e aí eu conheço muitas situações que compunham as secretarias, a parte executiva das secretarias estaduais que tratavam das políticas, eram técnicos das companhias estaduais. Então, os estados, eles, de maneira geral, eles não têm uma estrutura para que possa tocar todo esse arranjo. E é um arranjo complexo, até porque as próprias entidades metropolitanas também não funcionam de maneira geral, assim, contendo, né, fazendo suas características. O certo é que nós temos atividades fundamentalmente pesadas para os governos estaduais, temos atividades para os municípios, para as autarquias interfederativas, para as agências reguladoras, para os prestadores estaduais, e, obviamente, esse calendário urge, né? Nós estamos, digamos, atrasados, tá? E me preocupa o prazo e a possibilidade de que muitos dos nossos estados, muitos dos que nossos prestadores não consigam cumprir os prazos que estão regulamentados, e isso aí causando enorme prejuízo ao grande objetivo do marco regulatório e objetivo também nosso da regulação, que é a universalização da prestação dos serviços em 2033, né, com viabilidade em 2040, sem viabilidade. São essas, acho que bateu meu tempo aqui, Carlos, eu agradeço aí novamente e são essas as minhas considerações. Obrigado ao seu pelas observações. Eu acho que, assim, como deu para se perceber, o Alceu tem uma visão muito ampla, bem do dia a dia, de tudo aquilo que acontece, né? Conhece como poucos o que a gente tem tratado aí nas discussões. E quem eu gostaria de destacar aqui de importante nessa fala do Alceu? Primeiro, nós temos uma mudança no nosso marco do saneamento, na 11445, mas ainda dois temas muito importantes ficaram de fora, né? Que são aqueles que dependem de decretos. Então, essa questão da capacidade financeira, que tem o prazo de 90 dias para sua edição, é um decreto que vai trazer uma confusão sem precedentes, né? Você vai dizer se aquela companhia estadual, e aí vem essa discussão se os municípios entram ou não, para mim talvez seja o ponto mais nebuloso. Eu estou fazendo uma interpretação, Alceu, que sim, as metas são para todos, já que o Plano SAB ele traz 2033 para todo mundo, para água e esgoto, não faz sentido eu falar que eu vou universalizar nas companhias estaduais e não vou universalizar nas autarquias. Está muito ali subliminar, aquele parágrafo 6 está muito malandro, mas está lá, né? E outro ponto é que a gente também percebeu, e aí falando aqui para a nossa plateia dos reguladores, é que a gente percebeu que nesse processo, professora Patrícia, professor João Miranda, a gente viu que a regulação ela foi muito demonizada, como se grande parte do problema do setor fosse da regulação. E a gente, às vezes, não para pensar que a regulação surge em 2007 no saneamento, ela só começou a engatinhar em 2010 com o decreto 7217, então nós temos 10 anos de regulação. Então, você pensar em instituir uma política pública nacional de abrangência em todos os municípios, já que o serviço é de titularidade local, em 10 anos, é uma coisa muito difícil. Então, a regulação ela trabalhou muito bem nesse período, né? Merece alguns aprimoramentos, então nós vamos até falar um pouco mais sobre norma de referência, mas nem tudo é culpa da regulação. Os reguladores trabalharam muito e a BAR está aí para mostrar o que a gente fez. Sem delongas, passo aqui para o professor João Miranda. Acho que agora essa visão de fora, né, de um grande pensador que também acompanha o que a gente faz, mas também vê tudo aquilo que foi vivenciado em Portugal, que conhece a realidade da Europa, traz algumas perspectivas para a gente. Então, o professor João está com a palavra, fique à vontade. Muito bem, muito obrigado, boa tarde a todos. Quero, antes de mais, agradecer o convite da ABAR para participar neste webinar. Cumprimentar, naturalmente, o professor Carlos Roberto, enquanto moderador deste painel. A minha amiga professora Patrícia Sampaio, é para mim uma honra também partilhar este painel consigo. E, naturalmente, com o doutor engenheiro Alceu Galvão, que também já teve a oportunidade de participar em iniciativas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. É novamente um prazer, 2 anos depois, voltarmos a encontrar para partilhar um painel.
Ora bem, eu trago aqui algumas reflexões sobre a realidade portuguesa e permitam-me dizer que o PowerPoint que eu preparei, que eu vou já projetar daqui a pouco, acaba por abordar 3 temas fundamentais que foram referidos nas 2 intervenções anteriores. O primeiro tema tem a ver com a regulação, quais são os poderes regulatórios que deve haver e quais são os limites à regulação e os problemas da regulação. Um segundo tema tem a ver com a regionalização, e eu vou falar um pouco sobre a forma como em Portugal se fez essa regionalização do serviço. Antecipo desde já que a regionalização é inevitável para ganhar escala, para ganhar músculo na prestação do serviço. E depois um terceiro aspecto tem a ver com uma entrada do setor privado. A possibilidade de entrada do setor privado e através de que mecanismos jurídicos e, concretamente, quais são os problemas e as vantagens que tal pode enfrentar. Ora bem, eu vou tentar então aqui compartilhar a tela. Ok? Acho que estão todos a ver, portanto tem aqui, sem prejuízo, como eu já tive a oportunidade de dizer, eu naturalmente enviarei o PowerPoint para a ABAR e, portanto, poderão depois partilhar entre todos os participantes. Bom, eu escolhi aqui fundamentalmente 4 temas, sendo que o primeiro é um tema que eu abordarei muito rapidamente e falo-ei apenas por uma razão, porque o primeiro é importante para compreender como é que se alcança a universalização do serviço de água. E, de certa forma, o primeiro é um pressuposto para se alcançar o resultado final, que é o resultado da universalização destes serviços. Mas depois, as 3 questões fundamentais que eu pretendo tratar, que aliás jogam todas com aqueles temas abordados nas intervenções anteriores, são a organização institucional dos serviços, os problemas da arquitetura institucional dos serviços e depois um problema que é um problema muito sensível, que é onde eu antecipo que vai haver, pelo menos em Portugal tem havido, mais conflitos entre o regulador e os municípios, entre a Agência Nacional de Águas se assumir efetivamente poderes regulatórios intensos e os municípios, que é o problema do financiamento, é o problema das tarifas, é o problema do preço da água. Porquê? Porque os reguladores não são eleitos, ao passo que os prefeitos são eleitos. E isso, naturalmente, faz toda a diferença do mundo e, portanto, isso, naturalmente, é relevante. Bom, a primeira questão, muito rapidamente, porque isto só a título meramente de enquadramento, depois isto é só um enquadramento muito rápido, só dizer que a Constituição Portuguesa não consagra um direito fundamental à água, sem prejuízo de haver outros direitos fundamentais onde se encontra a necessidade de proteção destes recursos hídricos, nomeadamente do direito ao ambiente e do direito à proteção de saúde, à proteção da saúde. Mas pode dizer-se que, sobretudo ao nível da proteção do ambiente, a lógica da tutela do recurso hídrico e também a lógica de garantia de serviços públicos de qualidade já antecipa, ou podemos dizer de certa forma, que o direito à água está compreendido numa perspectiva ao nível do direito do ambiente. Em qualquer caso, pode dizer-se que não na Constituição, mas na nossa legislação ordinária, nas leis, na Lei da Água Portuguesa, que é esta lei de 2005, há efetivamente um reconhecimento de um direito fundamental à água. Porquê? Porque se consagra um princípio do valor social da água, no sentido de haver um dever público de assegurar este acesso universal à água para as necessidades humanas básicas, a custo socialmente aceitável. Portanto, a lei expressamente admite que a água tem um custo, portanto, a água não é um bem gratuito, é um bem com um determinado custo económico, tem um valor económico, e depois, para além disso, sem poder haver discriminações ou exclusões. Portanto, este é um aspecto essencial para assegurar este direito fundamental à água e para assegurar, em última análise, também o acesso universal a estes serviços. Bom, a título de enquadramento, só uma nota final, só para dar aqui um bocadinho uma roupagem mais jurídica, dizer que, além do mais, nós poderemos sempre justificar a necessidade de um acesso universal a estes serviços de distribuição de água e de esgotamento sanitário, também com base na dignidade social, ou seja, naquilo que é a dignidade da pessoa humana
e um pouco num direito fundamental que em Portugal o Tribunal Constitucional português, de certa forma, inspirado no Tribunal Constitucional alemão, acabou por acolher, que é este direito a um mínimo vital, ou seja, um mínimo para uma existência condigna. E seguramente que o acesso universal à água e ao saneamento básico é seguramente fundamental para assegurar este direito ao mínimo vital. Portanto, isto era o que eu queria dizer a título de enquadramento, e eu agora, se calhar, entrava mais nos aspectos que me permitam, que são aspectos mais... Eu vou falar da realidade portuguesa, estabelecendo a ponte com a realidade brasileira e fazendo também aqui um juízo comparativo. Eu apercebi-me nas duas intervenções anteriores que, efetivamente, no Brasil também existe uma discussão ou um debate sobre saber a quem é que pertence a titularidade dos serviços. Se os serviços são de titularidade municipal ou se, pelo contrário, os serviços serão de titularidade estadual ou, no limite, até de titularidade federal. A tradição portuguesa, que aliás é uma tradição muito, pode dizer-se assim, europeia, é a de considerar que a titularidade dos serviços é municipal. E, portanto, isso, aliás, vem na linha daquilo que é uma tradição portuguesa, que é a tradição municipalista. No entanto, permitam-me dizer que a circunstância de haver uma tradição municipalista ao nível dos serviços não quer dizer que exista na cultura jurídica portuguesa o entendimento de que os serviços têm que ser necessariamente prestados por entidades públicas. Eu trago só aqui um exemplo, que é o caso da concessão dos serviços públicos de águas ao setor privado na segunda cidade mais importante de Portugal, que é o Porto, em que o serviço no século XIX, e isso passou também para o século XX, começou por ser prestado através de uma empresa concessionária francesa que no fundo foi quem criou toda a rede e que depois era responsável pela distribuição dos serviços. Portanto, não é também dizer que já no século XIX, e o século XIX há quem considere que é a época dourada das concessões, nós também tivemos concessões em Portugal ao nível dos serviços de águas. Bom, naturalmente que a Constituição Portuguesa de 1976 manteve esta ideia de que o serviço é um serviço essencialmente municipal, ou pelo menos não pôs em causa essa ideia, mas de qualquer forma atribuiu uma liberdade de conformação ao legislador ordinário para que o legislador ordinário esclarecesse exatamente o que é que cabe aos municípios fazer e o que é que cabe ao Estado. E o Estado em Portugal, claro que quando aqui falo Estado, é o Estado no sentido de União. Portugal é um Estado unitário, não é um Estado federal, como é o caso do Brasil, e portanto o Estado aqui representa toda a comunidade. Ora bem, o que é preciso perceber? Bom, primeiro que tudo, há cerca de 45 anos, quando foi aprovada, 44, 45 anos, a Constituição Portuguesa, os níveis de acesso aos serviços em Portugal eram níveis muito baixos. Eram níveis que rondavam cerca de 45% a 50%. Portanto, níveis muito baixos. Portugal entra, em 1986, na Comunidade Económica Europeia. E quando entra na Comunidade Económica Europeia, pode dizer-se que em Portugal há um antes e há um depois da entrada na Comunidade Económica Europeia. E o que é que acontece? O que acontece é que vai haver uma canalização de fundos da União Europeia para Portugal que vão depois ser usados na realização de muitos investimentos. E uma primeira nota que eu queria dizer é que há efetivamente uma grande reforma que é efetuada em 1993 em Portugal, que é uma reforma que se traduz por estas ideias que eu aqui apresento, que é, primeiro, a possibilidade de abertura ao setor privado do acesso à prestação dos serviços, e, portanto, o setor privado vai poder entrar. Até 1993 havia uma lei que era uma lei de vedação de setores que não permitia que o setor privado entrasse. A partir de 1993 vai poder entrar. E, por outro lado, há uma segunda ideia, que é uma ideia de transferência para o Estado, portanto, para o nível central, de muitas das atribuições locais, ou seja, de muitas das atribuições dos municípios. Aquilo que eu aqui designo como um fenómeno de centripetização, ou seja, de atração. O centro atrai estas atribuições, que eram atribuições que pertenciam aos municípios. Porquê é que isso acontece?
Acontece por várias razões. Acontece desde logo porque os municípios não tinham capacitação técnica para acorrer e para candidatar-se aos financiamentos da União Europeia. E, portanto, a circunstância de Portugal ter beneficiado de muito investimento público da União Europeia fez com que só o Estado Central é que estava em condições de preparar as candidaturas que tinha know-how técnico e, portanto, isso tudo conduziu a um fenómeno de centripetização. E, portanto, aquilo que este debate que está agora a ser travado no Brasil, que é o debate da regionalização, eu devo dizer que acho que a regionalização é inevitável. A forma jurídica, o formato que em Portugal assumiu esta regionalização foi o distinguir entre dois tipos de sistemas. Sistemas que se mantiveram municipais e sistemas a que nós chamamos, ou a lei chamou, sistemas multimunicipais. Portanto, com agregação de 2 ou mais municípios, com a liderança central do Estado. E, portanto, se há coisa que em Portugal correu bem, do ponto de vista da melhoria da qualidade do serviço, da prestação do serviço, em parte isso deveu-se à criação destes sistemas multimunicipais. E, portanto, a primeira nota que eu queria deixar aqui, se me permitem, uma nota deste lado do Atlântico, é dizer que concordo com a opção da regionalização e acho que a regionalização é absolutamente inevitável para a melhoria da qualidade do serviço. Não há melhoria da qualidade do serviço sem haver uma regionalização, independentemente do nomen iuris, independentemente da designação que quisermos dar. Em Portugal a denominação foi esta de sistemas multimunicipais. Depois também dizer que, e isso parece-me que também já está um pouco subjacente nesta reforma do marco legal do saneamento, é que a grande reforma feita em Portugal em 1993 é norteada por estes 4 princípios fundamentais, que é prossecução do interesse público, caráter integrado dos sistemas, embora este objetivo e este princípio, como vamos ver, nem sempre foi bem alcançado, porque Portugal continua a ter um mosaico muito diferenciado de sistemas, mas depois também 2 outros grandes princípios que são eficiência e prevalência da gestão empresarial. Também permitam-me dizer que não é possível olhar para a prestação deste serviço sem ser norteado por uma ideia de eficiência, ou se quisermos dar uma expressão mais jurídica, de boa administração. A boa administração está muito colada a esta ideia de eficiência. Há pouco a Patrícia, a professora Patrícia Sampaio, quando revelou aqueles dados das perdas, as perdas no fundo são ineficiências no funcionamento do sistema e dos serviços e na prestação dos serviços. E, portanto, isso é uma coisa que tem efetivamente que acontecer. E depois, por outro lado, também permitam-me dizer que a prevalência da gestão empresarial não é tanto na lógica da obtenção do lucro, até porque as empresas que em Portugal prestam estes serviços não são propriamente empresas muito sustentáveis do ponto de vista económico, mas é na perspectiva de os investimentos serem justificados economicamente e de não haver uma lógica de investimento sem haver o retorno económico desse investimento. Bom, esta lógica da regionalização em Portugal, que no fundo aqui tem o nome de sistemas multimunicipais, como é que tem sido feita? Tem sido feita, sobretudo, através de uma agregação de sistemas em que o Estado criou um conjunto de empresas, depois todas essas empresas integradas dentro de um grupo empresarial, que se chama o Grupo Águas de Portugal, que no fundo é uma holding, que congrega, no fundo, várias empresas, ou mais rigorosamente, várias participações sociais em empresas, para conseguir, de certa forma, criar uma visão de conjunto ao nível de todas estas políticas. O sistema tem funcionado bem, apesar de tudo. Naturalmente que é sempre sujeito a algumas críticas, os municípios nem sempre estão muito favoráveis a este tipo de investimentos e a este poder tão importante da holding da Águas de Portugal. Agora, o sistema tem havido também aqui o mesmo debate do Brasil da agregação, da desagregação, nós também temos tido em Portugal. Isto é um debate sempre que existe diria que em todos os países, que é porque naturalmente há vantagens da agregação, mas há depois também quem diga que a agregação excessiva também pode gerar entropias ou pode gerar também um conjunto de falhas. Em 2015 foi feita uma agregação dos sistemas, mas uma agregação que não atendeu exclusivamente à lógica da bacia hidrográfica e criou realidades que permitam-me dizer que são realidades mastodônticas.
O governo que se seguiu, o que é que fez? Fez uma desagregação, criando sistemas mais pequenos. Portanto, não é seguro que nós também haja... É claro que em termos de economia de escala é bom que haja algum músculo, que haja alguma regionalização, mas também se nós criamos entidades com um poder excessivo e com uma área com competências excessivas, isso também pode ser fonte de problemas. Bom, os sistemas municipais, como é que funcionam? Aqueles que se mantêm na titularidade dos municípios, em que o Estado não intervém. Aqui previram-se várias possibilidades, ou seja, várias modalidades na prestação dos serviços. Fundamentalmente, estas 5 que eu aqui apresento, que é os próprios municípios administram e gerem o sistema. A segunda possibilidade é, e a segunda e a terceira são muito parecidas, que é serviços municipais geridos sob forma empresarial, com controle de gestão pelo município, ou através de empresas municipais com delegação do serviço. Enfim, os sistemas são muito parecidos, embora haja algumas nuances do ponto de vista jurídico. Portanto, o segundo e o terceiro são modalidades, a segunda e a terceira modalidades muito parecidas. A terceira já é uma modalidade bastante diferente, ou seja, em que há uma transferência para o setor privado através da concessão. E, finalmente, a última modalidade é uma modalidade que nós poderíamos designar por parceria público-pública. É uma parceria entre o Estado e os municípios e, portanto, é uma parceria que envolve entidades públicas. Apesar de tudo, eu diria que, em termos quantitativos, nos sistemas municipais, as 3 primeiras modalidades são aquelas que são mais correntes. A última é muito pouco frequente e a quarta, eu diria que tem uma relevância, apesar de tudo residual, não representará mais do que 10% de todas as situações de organização dos serviços. Bom, aqui chegados, portanto, no fundo, fazendo uma síntese, o que é que nós temos no modelo português? Temos vários formatos de gestão que geram um mosaico muito complexo. Nem sempre esse mosaico é harmónico. Naturalmente que se pode dizer que esse mosaico é o que permite uma adaptação à realidade concreta e, portanto, que permite que não haja um modelo de one size fits all, portanto, um modelo único aplicável a todo o território, e se isso não é indicado para Portugal, por maioria de razão não é para o Brasil, que no fundo é uma realidade que é um continente. Por outro lado, também dizer que há uma separação clara ao nível dos serviços. Se quiserem, houve um desdobramento dos serviços. O Estado ficou com determinados serviços, nomeadamente aquilo que nós em Portugal chamamos de serviços em alta, que são a captação, tratamento e venda da água aos sistemas municipais. Portanto, ficou com os primeiros serviços e depois ficou com os últimos, que é o tratamento de águas residuais e o destino final, se nós quisermos fazer o ciclo todo da água. Os municípios onde é que estão? Estão na parte intermédia, ou seja, estão na distribuição e comercialização da água e estão na recolha e drenagem de águas residuais. Portanto, estão exatamente no ponto intermédio se nós quisermos fazer o ciclo todo. Bom, vou começar por vos apresentar aquilo que são resultados positivos e depois vou falar aqui de alguns problemas e compartilhar alguns problemas e com a tolerância do moderador preciso só de 5 minutos para completar a minha intervenção. Bom, começando pelas coisas positivas, dizer que Portugal hoje tem dados de universalização muito interessantes. Nós podemos dizer que naquilo que é a distribuição e comercialização da água e na recolha e drenagem de águas residuais, o serviço em Portugal está, podem consultar esta fonte, que é a fonte do regulador, da entidade reguladora de serviços de águas, nós temos 95% que se pode dizer que é quase uma universalização e temos em muitas áreas uma prestação do serviço superior a 96%. Portanto, os valores, eu acho que são valores bastante interessantes. Agora, comecei pelo aspecto positivo, mas também queria dizer que nem tudo é um mar de rosas. Nós temos problemas e começando aqui por um aspecto que é um aspecto que eu acho que também será sensível no Brasil, antecipando, se permitem dizer, que vai haver seguramente conflitos e tensões entre o regulador e os municípios. Olhando para a realidade portuguesa, o que nós temos é que hoje já existem focos de tensão muito grandes entre a entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos, que é no fundo, em Portugal,
o equivalente à Agência Nacional de Águas com os municípios. Porquê? Porque nós não temos 10 anos de regulação, pode dizer-se que Portugal tem 20 anos de regulação, mas tem 20 anos de regulação, mas com uma regulação com poderes sancionatórios e regulamentares, como existe hoje, tem apenas 6 anos. Porque foi apenas na alteração realizada em 2014 que se atribuiu ao regulador poderes mais intensos, nomeadamente em termos sancionatórios e ao nível regulamentar. E ao nível regulamentar num aspecto que é um aspecto essencial, que é o aspecto da fixação do valor das tarifas. Vamos ver daqui a pouco que nem sempre isso tem sido bem conseguido e, na verdade, o regulador não tem conseguido, como aqui se diz em Portugal, usando uma expressão idiomática, levar a água ao moinho, ou seja, o regulador não tem conseguido levar avante e fixar as tarifas aplicáveis aos diferentes municípios, porque tem havido ou falta de força do regulador ou muitas resistências da parte dos municípios que não permitem essa fixação das tarifas. Mas nós temos mais problemas. Temos, na verdade, problemas que eu acho que na verdade, têm a ver com... Este slide acho que permite também fazer uma ligação com a intervenção que a professora Patrícia Sampaio fez há pouco, que é aquilo que nós em Portugal chamamos de entidades gestoras, portanto, entidades gestoras dos serviços. Nós continuamos a ter entidades gestoras de pequena dimensão a mais. E, portanto, aquele mesmo exercício que a Patrícia fez, eu não tenho aqui dados para apresentar, mas esses dados existem, a universalização do serviço é tanto maior, quanto maior é a dimensão também destas entidades gestoras. Quanto mais pequena é a dimensão da entidade gestora, mais nós temos falta de capacitação técnica e nós temos também falta de qualidade do serviço. E, portanto, o caminho que tem que seguir, embora nem sempre isso seja fácil, é fusão destas entidades. E, portanto, para ganhar músculo para melhor prestar o serviço. E, por outro lado, também, a circunstância de haver este mosaico muito diverso faz com que, e isto é um problema, haja muitos centros de poder e centros de interesse. Ou seja, haja muitos stakeholders. Quando o regulador quer aprovar um regulamento, e no Brasil então isso, a realidade ainda é muito maior, Portugal é uma realidade pequena, já há problemas porque há muita gente a ouvir, há muitos interessados. E, portanto, isso também gera aqui uma entropia no funcionamento do sistema. Um segundo aspecto que eu queria deixar aqui tem a ver com a entrada do setor privado ao nível da prestação dos serviços. E aqui permitam-me dizer que há bons exemplos, há boas práticas de concessões em que o setor privado tem prestado bem o serviço, mas tem havido aqui um problema, que aliás pode dizer-se que não é um problema exclusivo das concessões ao nível do setor da água, que é muitas destas concessões municipais e entidades privadas nem sempre têm corrido bem. Porquê? Porque a relação entre o concedente município e o concessionário é muitas vezes uma relação, ela própria também tensa, nomeadamente ao nível do equilíbrio económico-financeiro da concessão, que é, por um lado, o município não quer que a tarifa se agrave, mas, por outro lado, também quer que o concessionário faça mais investimentos. O problema é que nem sempre, do ponto de vista do equilíbrio da concessão, nem sempre é possível o concessionário fazer mais investimentos, porque pode gerar-se aqui um desequilíbrio na concessão. E, portanto, isto gera aqui um problema, que é um problema só com mais tarifa é que há mais investimentos, mas, por outro lado, portanto, o concedente pode dizer-se quer, na prática, muitas vezes o melhor dos mundos. Qual é o melhor dos mundos? Quer impor ao concessionário mais investimentos e, por outro lado, não quer que o concessionário possa aumentar a tarifa. Portanto, há sempre aqui um choque, que é um choque que existe. Bom, há quem já tenha defendido que o modelo, que na verdade, atendendo à incerteza das concessões nos serviços de águas, não é possível desenhar um modelo de concessão que seja um modelo fechado, e é preciso desenhar um modelo de concessão mais flexível e mais aberto, com aquilo que é um programa em aberto, como aqui se diz. Qual é o problema? O problema, no caso concreto português, é que Portugal está inserido no mercado interno da União Europeia e, portanto, isso gera tensões também ao nível da concorrência. E, portanto, Portugal não pode dispor livremente,
quando vai atribuir uma concessão, porque há diretivas da União Europeia, há diretrizes da União Europeia que Portugal está obrigado a cumprir. E, portanto, isto é também um problema que de facto aqui se coloca e que é um problema que tem que colocar, e permitam-me dizer que eu antecipo que em muitas das concessões em que haja abertura ao setor privado, algumas destas questões que eu aqui apresentei sejam também efetivamente um problema na realidade brasileira. Depois uma nota também para dizer, já fazendo o aponto para o último tópico da minha intervenção, que é, há muitas situações em que há sistemas que são, por definição, são na verdade insustentáveis. E que eles são sistemas que eu aqui designo porque há uma sustentabilidade camuflada, porque na verdade são sistemas insustentáveis. Porquê? Porque há uma subsidiação ou subvenção ou subvencionamento da parte dos municípios. Ou seja, muitas vezes os orçamentos municipais suportam encargos com tarifas, ou seja, em lugar de fazer repercutir no preço do serviço o seu custo real, suportam. Portanto, na verdade, o que é que nós temos? Temos cá sistemas que se vão mantendo, mas sendo esses sistemas também já à partida eles próprios deficitários e não sendo eles sustentáveis. Bom, para terminar, termino com esta questão, que é a questão do custo da água, do financiamento dos serviços. E aqui para dizer o quê? Primeiro, que toda a água tem um valor económico e, portanto, nós não podemos deixar de defender isso. Aliás, temos que dizer que a água tem um valor económico, não apenas numa perspectiva estritamente económica, mas também numa perspectiva ambiental. Os recursos são finitos, nós temos que garantir uma utilização sustentável e duradoura dos recursos para as gerações futuras. Portanto, não é só uma preocupação atual, presente, é uma preocupação também futura. Na verdade, que a legislação portuguesa, a lei da água portuguesa, que também é muito influenciada pela legislação da União Europeia, assenta muito nesta ideia de recuperação integral dos custos nas tarifas. As tarifas devem repercutir, devem ser equivalentes aos custos, naturalmente, sem prejuízo de ter que haver também mecanismos de equilíbrio tarifário que assegurem que, naturalmente, em muitas situações, sobretudo no interior, em municípios rurais, em que seja necessário, o serviço é por definição mais caro, tem que haver também aqui um fenómeno de perequação ou de igualdade ou de equidade para garantir que o serviço seja um serviço equitativo a nível nacional. Agora, em 2018, já salvo erro, em março de 2018, a professora Patrícia Sampaio e o engenheiro Alceu Galvão participaram em Lisboa numa conferência organizada pela Faculdade de Direito e também com o professor Rui Cunha Marques do Instituto Superior Técnico, em que o tema era precisamente as tarifas dos serviços, e na altura já havia um regulamento tarifário pronto, que já estava em discussão pública. O que é que aconteceu? Passaram-se 2 anos e meio e ainda não se conseguiu aprovar este regulamento tarifário. O mandato dos membros do regulador está agora a terminar e estes membros do regulador não conseguiram aprovar em 2 anos e meio este regulamento das tarifas. Portanto, isto só mostra como também não é fácil a atuação do regulador. O regulador também encontra sempre muitos obstáculos da parte dos regulados e encontrará seguramente muitos obstáculos da parte dos serviços. Bom, dizer que nós temos regras em termos de tarifa social e eu termino com estas 2 notas finais, que é, primeira nota, tem que haver apoio nas tarifas, mas o apoio nas tarifas tem que ser um apoio dentro daquilo que é apoiar quem de facto precisa, as camadas populacionais que precisam. Nós não podemos universalizar os apoios, porque se universalizamos os apoios, nenhum sistema será um sistema sustentável. E a segunda nota que eu queria deixar, que é uma nota que é a seguinte, que é o Brasil poderá ser diferente através da realização de investimentos do setor privado, mas aquilo que aconteceu em Portugal, o grande upgrade que aconteceu ao nível dos serviços e do funcionamento foi sempre através de investimento público. Investimento público suportado essencialmente pelo orçamento da União Europeia. Apoios da União Europeia que permitiram que houvesse aqui um upgrade muito grande. Enfim, é só uma nota daqui nacional da nossa realidade. Naturalmente, no Brasil poderá haver sempre, há sempre especificidades. Bom, e agradeço a tolerância do professor Carlos Roberto, porque eu ultrapassei largamente os 20 minutos. Muito obrigado. Obrigado, professor João.
Queria agradecer a sua intervenção e destacar, acho que nessa sua fala, que foi extremamente esclarecedora, e aí lembrando nossos amigos aqui que estão participando do nosso webinar, que gentilmente o professor João depois vai disponibilizar esses slides e nós vamos colocar à disposição no site também para todo mundo que participou, que acho que nós temos muitas coisas interessantes a observar. E aqui, professor, o que a gente percebe quando comparado o modelo brasileiro com Portugal? Nós ainda estamos numa discussão e o marco, esse novo marco regulatório, ele foi muito pautado ainda nessa discussão entre modelagem público e privado. Quem é melhor? Mas por que eu vou privatizar? Por que eu vou fazer uma concessão e não manter com o poder público? Então, essa relação de público e privado é uma relação ainda muito mal resolvida no Brasil. E a gente tem aprendido muito com Portugal, até por conta do processo de concessão que existiu, as PPPs portuguesas também, que tiveram muitos problemas. O professor Rui Cunha Marques, quando nos fala um pouco da experiência, dos inúmeros aditivos dos contratos e a problemática de discussão, isso serve como aprendizado. Mas muito obrigado pela contribuição. Estou naturalmente à disposição para as questões que agora queiram colocar. Exatamente. Nós vamos aqui abrir para algumas perguntas, apesar do adiantado da hora. Nós temos algumas questões e eu vou fazer aqui um bloco de perguntas. Já pergunto para os três. Se vocês conseguirem ser um pouco breves nas respostas, a gente já passa para uma segunda rodada. Queria, então, primeiro uma pergunta aqui que nós temos para a professora Patrícia, é do nosso amigo Joselito lá de Sobral. E ele está fazendo aqui um questionamento sobre a questão de resíduos sólidos deles, né? Então, tem um consórcio de resíduos na região de Sobral que vai fazer agora um convênio, um contrato de programa com cada um desses municípios. E a preocupação dele, basicamente, aqui resumindo, né, em relação a resíduos sólidos. Muda alguma coisa com esse novo marco regulatório? Né? Ou não muda nada em relação ao contrato de programa para resíduos sólidos? Aí depois, então, enquanto a professora Patrícia pensa nesse abacaxi, que não vai ser fácil de descascar, eu queria fazer uma pergunta para o Alceu. Nosso colega, o Fábio, aqui lá da Agência de Regulação de Palmas, do Tocantins, né, ele faz uma pergunta bastante extensa, mas eu vou tentar resumir da seguinte forma. Ele tem duas aflições, Alceu. Como é que fica com o novo marco, com essa ideia de regionalização? Como é que fica aqui as questões de subsídio cruzado, né, com uma tarifa única regional? Se isso vai ter algum problema, e como é que fica um pouco dessa regulação municipal, se eu tiver uma prestação regionalizada, né? Se poderia ter uma regulação local e também uma outra regulação regional. E aí para o professor, e aí também, acho que eu vou até aproveitar já, tanto para a Patrícia quanto também para o Alceu, uma pergunta do André, lá do Sergipe, da Agrese. Pergunta um pouquinho da opinião de vocês sobre a questão dos vetos, né? E principalmente aí a questão do veto do artigo 16, né? Aquela história de não poder você fazer a prorrogação do contrato por 30 anos, que aí é o que diz a pergunta para o Pedro. Enquanto vocês digerem, depois no final para o professor João, eu queria que ele desse um relato e falasse um pouquinho para a gente essa experiência de Portugal, né? Principalmente com as PPPs, com as concessões que foram feitas, né? Qual seria o conselho com a experiência portuguesa para a nossa modelagem dos contratos, né? Principalmente pensando em eficiência, o que é que falta para a gente modelar para ter uma solução um pouco melhor e não encontrar os problemas que nós tivemos em Portugal. Professora Patrícia, com a palavra. Desculpa, que estava no mute. Estão me ouvindo? Deixa eu fazer 3 comentários bastante rápidos. O primeiro, até acompanhando aqui o chat, eu queria deixar assim, uma palavra sobre a questão da atratividade do investimento privado, porque tem sido muito dito que o investimento privado, que o investidor privado, ele só vai querer ir nas grandes metrópoles, nas grandes cidades. E me parece que a gente não tem exatamente ainda evidências disso, até pela participação ser muito marginal e o Brasil ser um país muito grande, me parece que haverá um mercado para lugares que estejam bem regulados e que consigam montar um projeto minimamente com equilíbrio econômico-financeiro. E eu não acho que isso é
necessariamente apenas para grandes municípios, para municípios acima de 500 mil, de 1 milhão de habitantes. Me parece que é o contrário, assim, me parece que poderá haver diferentes mercados para empresas de pequeno, médio e grande porte, para atender a municípios de médio porte, pequeno porte, mas que tenham ali 50 mil habitantes, porque você pode ter um ganho incremental, você começa com um município, depois outro, depois outro. Então, assim, eu primeiro queria deixar essa questão, porque se é verdade, de um lado, que os grandes municípios, que as grandes regiões metropolitanas têm receita em massa, porque tem grande densidade demográfica, então, em tese, seriam regiões mais atrativas, são regiões com complexidades socioeconômicas muito grandes. Por exemplo, eu falo para vocês aqui da cidade do Rio de Janeiro, que está colocada numa região metropolitana extremamente complexa. Então, isso vai ter um tipo de investidor, o que me parece que não afasta que nós temos, sim, experiências de municípios de médio porte sustentáveis, de serviços municipais autônomos que estão carecendo muito mais de um choque de regulação, de transformar aquilo numa coisa sustentável, do que propriamente de serviços que sejam em si mesmos inviáveis. Haverá, sim, o professor João Miranda falou muito bem, o professor Alceu Galvão falou muito bem quando falou da preocupação com as regiões rurais, mas o fato é que eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Quer dizer, não necessariamente a gente precisa acreditar que só haverá atratividade para as grandes regiões metropolitanas, e você pode ter ali pequenas junções de municípios com uma complexidade grande. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, não, porque assumir subsídio cruzado, por exemplo, entre dois municípios que não estejam obrigados porque uma coisa é um município que obrigatoriamente integra uma região metropolitana porque já está assim definido em lei. Outra coisa são as regionalizações que a lei admite a partir da vontade desses municípios. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar, sim, de normas regulatórias claras, e aí eu acho que as diretrizes da ANA vão ser de muito boa valia, para dar força para o regulador, seja esse um regulador intermunicipal, seja um regulador estadual, porque é esse regulador que precisa ter reputação, porque é ele que vai avalizar esse investimento, no sentido de que é ele que vai dizer que pode sim mudar um prefeito, e se os prefeitos antigos eram amigos e os novos são inimigos, isso não vai ter um efeito sobre o equilíbrio econômico-financeiro daqueles contratos. Mas, dito isso, assim, eu não estou convencida de que a nossa atratividade é só para os grandes, só para as grandes regiões densamente povoadas. Eu acho que existem mercados diferentes que podem ser acessados por empresas de tamanhos e portes e experiências diferentes. Sobre os vetos, eu entendo, vamos lá, eu entendo a preocupação que levou à introdução do artigo sobre a prorrogação dos contratos de programa, e acho que isso ficou claro, por exemplo, nos exemplos que o professor Alceu deu. Porém, esta possibilidade, né, primeiro, de regularização de situações irregulares e ainda atrelado a elas uma prorrogação por um prazo muito longo e baseado em princípios gerais que são meritórios, mas que nós não temos ainda clareza de como seriam aplicados. Estou falando de princípios meritórios porque a lei dizia, né, o artigo vetado, que a prorrogação dependeria de um equilíbrio econômico-financeiro, das melhores práticas, etc. Mas que a gente efetivamente sabe historicamente que é muito mais difícil de ser exigido de relações em interfederação, portanto, entre um município e uma companhia estatal estadual, por exemplo, do que de um investidor privado. Me parece que a gente tem aí uma janela pequena, mas que o país vai avançar mais com este veto e tentando, sim, por que não? É possível pensar numa medida provisória, até numa nova lei, que venha reger, que venha resolver o hiato causado por esse veto, mas que não seja tão longa no tempo quanto a perpetuação dessa situação dos contratos de programa, especialmente esses que hoje não estão vigorando, porque eu acho que um ponto muito importante da lei é que ela não, a meu ver, ela não fere direitos adquiridos. Ela diz, olha, contratos de programa que estão
assinados que têm prazo, que estão pactuados, esses vão ser mantidos pelos prazos. A gente está falando aqui das situações irregulares, das situações com contratos meramente de fato e que são um problemão. Assim, eu não tô nem fechando os olhos para isso e nem fazendo, logicamente, o juízo do que foi politicamente possível de ter sido um acordo no Congresso Nacional para aprovar a lei. Mas me parece que aquele prazo era extremamente longo para o que nós queríamos, pelo menos para o que a lei queria, que era uma saída para o mercado. E aí estou pegando isso para tentar abordar a primeira pergunta, que foi a pergunta sobre um possível contrato de programa que estaria gestado, e já pondo aqui uma ressalva de que eu foquei a minha apresentação em água e esgotamento sanitário porque efetivamente esteve mais nos meus estudos do dia a dia do que os resíduos sólidos. Me parece que a questão vai ser muito mais sobre se existe já um contrato de programa assinado e cuja implementação vai começar, ou se não existe um contrato de programa na presente data. Por quê? Porque, inclusive, deixo aqui muito aberto, porque eu sei que os senhores são reguladores, lidam com isso diariamente, talvez já tenham até uma familiaridade com a nova redação da lei do que a minha, mas me parece que ali, nas transformações que foram feitas à lei dos consórcios públicos, e eu separei aqui especialmente o parágrafo 8 do artigo 11, ele diz: os contratos de prestação de serviços de saneamento básico deverão observar o 175 da Constituição Federal, vedada a formalização de novos contratos de programa para esse fim. E falou de contratos de saneamento, que na definição do direito brasileiro é a definição ampla, né? Água, esgotamento, resíduos e águas pluviais. Então, se hoje não existe esse contrato, se não houver uma norma de transição qualquer que possa ter me passado despercebida, talvez assinar agora esse contrato de programa não seja possível. Agora, se ele já foi assinado e não foi implementado, aí me parece que sim, é possível, porque a lei resguarda, né, os contratos assinados pré-existentes. E também eu preciso fazer uma ressalva final de que a gente tem que ver o que vai acontecer com o próprio veto, né? Porque há uma expectativa de que, eventualmente, o Congresso vai votar, né, os vetos e, enfim, se vão ser derrubados ou não. Enfim, são considerações iniciais, professor. Não sei se o professor Alceu gostaria de completar, se ele tem alguma outra visão, especialmente sobre esse ponto aí do contrato de programa dos resíduos sólidos. Patrícia, só para fechar essa questão dos vetos, tá? Em relação à pergunta do André, da Grécia, eu entendo que isso aí vai causar um enorme prejuízo ao setor. Desestruturar situações já desestruturadas, ainda mais, tá? Então, é o caso que nós temos, e aí eu citei claramente o exemplo do Maranhão, que realmente é uma situação, do ponto de vista de grande déficit, mas que, eventualmente, pode afundar ainda mais o setor de saneamento básico no Estado, a manutenção do veto presidencial, assim como vai trazer implicações para o Estado de Pernambuco, vai trazer implicações para o Estado da Bahia, pelo menos os estados do Nordeste, vários estados estão numa situação de irregularidade. Então, é a oportunidade que se tinha de zerar o jogo, colocando metas nesses contratos, para que nós pudéssemos começar um novo jogo. Então, eu penso que, de fato, vai causar um prejuízo do setor e não uma nova reorganização. Outro ponto também que foi colocado aqui pelo Fábio, e ele falou da questão de municípios pobres que poderão ter tarifas mais elevadas. Em parte, eu concordo, Fábio, mas tudo vai depender dos arranjos regionalizados que serão definidos, tá? Então, por exemplo, eu acredito que para um conjunto de estados, e aí, pelo menos os estados mais pobres, a unidade regional seja o arranjo mais adequado. Na unidade regional, você preserva a atual configuração territorial das companhias de saneamento básico. Eu imagino que estados mais deficitários, na medida em que você divida, eventualmente, em micro-regiões ou em regiões metropolitanas, você vai causar, né, digamos, onerar ainda mais aqueles municípios mais pobres. Então, para que se mantenha, se parta de um patamar atual, né, com a regra do jogo zerado e com as metas de 2033, eu imagino
e que minimize essa questão que você coloca, Fábio, que a prestação, digamos, o formato de unidade regional, aquele que é vinculado por lei ordinária, aliás, que é deliberado por lei ordinária, aquele em que os municípios não necessariamente são limítrofes e que justamente abrange o conjunto das companhias estaduais, esse seria o formato. O Fábio também questiona dos conflitos interfederativos de agências municipais com agências estaduais, se a ANA vai resolver, ela vai minimizar ou resolver os problemas. A ANA não vai entrar nesse mérito. O meu entendimento é que quem vai resolver tais situações são os arranjos de prestação regionalizada, na medida em que as entidades interfederativas, elas que vão definir a entidade reguladora. Então, quem vai definir não será a ANA, serão os arranjos de prestação regionalizada que vão definir esses conflitos. E aí vão pegar casos práticos. Temos aqui o sistema integrado de Fortaleza. Teremos as regras do jogo zerada em 2022. Hoje a CEFOR regula em Fortaleza com apoio da ARCE e a ARCE no interior do estado. Se nós tivermos uma unidade regional CAGES com 152 municípios, a lei ordinária vai estabelecer uma entidade interfederativa e essa entidade federativa definir que vai ser a CEFOR, definir que vai ser a ARCE, vai prevalecer a definição dessa entidade interfederativa. Pelo menos é minha interpretação de engenheiro que está escrito aqui na lei, mas não que a ANA vai entrar nesse mérito da discussão. Sou eu agora? Professor João? Sim. Muito bem. Então, um relato breve sobre a experiência portuguesa. Primeiro que tudo, dizer que nós não podemos afirmar que todas as parcerias público-privadas correram mal. Há, de facto, alguns exemplos em que a experiência não correu muito bem, no caso das parcerias público-privadas rodoviárias, mas há outros setores em que as parcerias público-privadas correram, pode dizer-se, razoavelmente bem. Por exemplo, no caso português, estou a pensar na situação da saúde, em que as coisas correram bem, e quando houve um exemplo em que não correram bem, o Estado resgatou a concessão. Portanto, de certa forma, o Estado teve essa possibilidade de fazer o resgate. Bom, o que é que acontece quanto às concessões? Bom, nós temos que ver o seguinte, e isso acontece, eu não sei se no Brasil será exatamente assim, mas muitas vezes em Portugal, quando entra investimento privado, esse investimento privado é investimento estrangeiro. E o que é que acontece, o que é que o investidor privado estrangeiro impõe para realizar o investimento em muitos destes setores? Impõe que uma cláusula de jurisdição dizendo que a competência é de um tribunal arbitral internacional. Nunca normalmente aceita que a jurisdição seja do Tribunal Estadual português. Porquê? Porque não confia nas decisões dos tribunais portugueses, que é verdade que são tribunais relativamente lentos, mas temos efetivamente aqui um problema, e isso também gera algum receio da parte de municípios em abrir a via da concessão, porque têm medo que depois fiquem agarrados do ponto de vista de uma situação de incumprimento ou de litígio, a que a questão seja julgada em Londres ou em Nova Iorque e, portanto, num tribunal. Isso já aconteceu em Portugal, não tanto no setor da água, mas noutros setores isso já aconteceu. Bom, também dizer que o grande problema, parece-me ao nível que eu acho que, vamos lá ver, as parcerias público-privadas, tal como as concessões, são modelos que serão bons se eles forem perfeitos, serão maus se eles não estiverem bem gizados ou se não estiverem bem idealizados. O que é que eu acho que falta aqui em Portugal e que tem faltado? Que é o regulador, a ERSAR, que é o regulador do setor em Portugal, a meu ver, não tem feito devidamente aquilo que se chama de regulação comportamental. O que é regulação comportamental? Ao regulador cabe também intervir para ajudar os municípios e o setor privado a criar um modelo contratual que seja um modelo contratual que funcione. E o que é que acontece em Portugal? O que acontece em Portugal é que a experiência de regulação ainda não está suficientemente avançada
para se fazer com que esta regulação comportamental funcione. E, portanto, na verdade, o que é que nós temos aqui? O que nós temos aqui é uma situação em que algumas situações de incumprimento dos contratos ou de cumprimento defeituoso decorrem precisamente da ausência de prática, não é a ausência de poderes, porque a lei prevê esses poderes, é a ausência de prática e de experiência na aplicação desses mecanismos de regulação comportamental. Pronto, isto é o nível do funcionamento do sistema. Eu queria também só, embora a pergunta não fosse para mim, mas aproveitando aqui ali no chat da doutora Juliane Smidert, uma questão que, trazendo aqui a experiência portuguesa, a propósito da compulsoriedade da participação nas formas de prestação regionalizada dos municípios. Como é que o Estado em Portugal conseguiu isso? Porque, na verdade, cada município quer preservar a sua escala local e não quer, muitas vezes, aderir a uma escala mais macro. O Estado em Portugal fez isso, muitas vezes, de uma forma, vamos dizer assim, não vou dizer que foi ilícita, mas conseguiu isso de que forma? Dizendo assim, ou o município participa, ou então não tem financiamento da União Europeia. E, portanto, o que é que acontece? Na verdade, e muitos dos municípios queixam-se disso, porque tiveram que aderir a determinados contratos, que foram verdadeiros contratos de adesão, em que eles não tiveram nenhuma liberdade de estipulação dessas cláusulas, e eles tiveram que aderir a esses contratos porque, eu não vou dizer que o Estado pôs uma pistola na cabeça dos titulares dos órgãos municipais, mas aconteceu efetivamente que a alternativa, o dilema com que foram confrontados muitos destes titulares dos órgãos municipais foi ou aderem a estes contratos ou perdem o financiamento. Perdendo o financiamento, perdem o comboio de ter infraestruturas desenvolvidas e de ter melhoria da qualidade do serviço. E, portanto, na verdade, este caráter compulsório da regionalização dos serviços em Portugal foi feita como? Porque o Estado é que dominava, o Estado é que centralizava a parte financeira. E, portanto, quem tem o dinheiro é quem manda, no fundo. Então, foi um pouco isso que aconteceu. Não estou sem qualquer juízo de valor, se foi bom ou mau, mas na prática foi isso que aconteceu. Bom, pessoal, eu tinha mais algumas perguntas aqui, mas acho que o adiantado da hora vai me impedir. Acho que essa participação foi muito interessante. Acho que é um primeiro debate de vários que a BAR deve promover. E nós temos aqui muita coisa ainda para ser discutido, né? A pergunta assim, que estava me coçando para fazer, né? Já estamos aqui com 11 minutos de ultrapassar do nosso horário, mas eu quero fazer essa pergunta para os três e vocês vão me prometer que vocês vão responder em 40 segundos cada um. Mas aqui tem muito a ver com o que o Nuno destacou sobre o caso do Paraná. Nós temos muitos municípios com menos de 20 mil habitantes. E aí a nossa lei, ela estabelece que para os municípios com menos de 20 mil habitantes eu posso fazer um planejamento simplificado. E aí então a pergunta que eu quero fazer para os três, para a gente encerrar, é isso. Esse planejamento simplificado, ele vai ajudar ou ele vai ser mais um problema, já que nós vamos modelar contratos com base em informações muito fracas? Qual que é a opinião dos três, professora Patrícia, o seu e João? Não, eu agradeço a pergunta, porque, assim, me parece que vai ajudar, porque me parece que há de haver uma proporcionalidade entre o grau de complexidade de uma sociedade e o grau de complexidade que se vai exigir de um plano. Então, eu estou imaginando que é algo que uma população, a gente tem município com menos de 1.000 habitantes, então, a meu ver, a ideia é meritória, que sociedades menos complexas possam entregar planos menos complexos na forma e tão efetivos quanto no conteúdo. Isso me permite só fazer duas considerações muito rápidas, mas só para não deixar sem resposta no chat, que são considerações muito profundas. Uma é, a lei de saneamento não vai transformar os municípios inviáveis em municípios viáveis. Nós temos um problema federativo muito mais profundo, que é o fato de que alguns municípios são tão pequenos, e eles são muito numerosos, que eles não são economicamente viáveis isoladamente. E aí, a solução que a lei está tentando dar para ajudar é uma ideia de regionalização voluntária. E isso me leva à pergunta que foi colocada no chat sobre regionalização, digamos, entre aspas, compulsória.
Aí eu queria dizer o seguinte, a responsabilidade não é do legislador. Existe uma norma constitucional, o artigo 25, parágrafo 3º da Constituição, dá poder aos estados de, por meio de lei complementar, criar regiões metropolitanas, aglomerações urbanas. Então, esse poder é constitucional. Isso a gente não consegue resolver, esse imbróglio por lei ordinária, porque você tem um problema de hierarquia entre as normas. A norma constitucional ela é maior e ela não pode ser desrespeitada pela lei ordinária. Então, o grande imbróglio que havia até 2013 é que alguns estados sustentavam que, ao se criar essas regiões metropolitanas ou essas aglomerações urbanas mandatórias por lei complementar, que o estado tem poder, enfim, digamos, de obrigar a existência por lei complementar, a discussão era que alguns estados defendiam que isso fazia com que o serviço mudasse de titularidade, deixasse de ser municipal e passasse a ser estadual. E o Supremo Tribunal Federal, quando julgou essa matéria, disse não é isso. Nessas regiões, os municípios não perdem a sua titularidade, mas agora essa titularidade se exerce de forma associada ao Estado. E em que pese isso ter, é claro, uma ideia de federalismo cooperativo, etc., isso criou um problema prático muito grande, que várias dos participantes aqui estão colocando no chat, e que a lei não tem como resolver. Me parece que a única coisa que a lei, que não é justo atribuir a esse texto novo da lei, é de que ela quebra direitos adquiridos. Me parece que qualquer leitura que seja feita no sentido de que, e se amanhã vier a ser criada uma região metropolitana? Não me parece que essa lei autoriza a que se saia por aí rasgando atos jurídicos perfeitos. Ao contrário, me parece que nas normas de transição ela sempre fala, olha, as subdelegações que foram feitas serão cumpridas, os contratos de programa que foram assinados têm prazo, estão em vigor, têm que ser adaptados para ter as metas de uniformização, mas serão cumpridos. Agora, o grande problema, e aí a gente não tem como solucionar com ponto de vista formal, onde não tem contrato, situações historicamente deixadas à realidade dos fatos. Eu entendo, e aí eu queria dizer, eu sou solidária ao ponto que o professor Galvão faz, e a gente não pode sair do nada ao 100 com uma lei que entra em vigor na data da sua publicação. Então, eu acho que normas de transição seriam de bom tom. A minha questão sobre o veto, e foi também colocado por um dos colegas que está no chat, é o risco de, prorroga por mais 30 anos, aí quando estiver chegando nos 30 anos, vem uma lei e prorroga por mais 30 anos, porque aqui, fechando a minha participação, a questão é a seguinte, né? O professor João Miranda falou com muita propriedade que uma das coisas que faz esses setores de infraestrutura andarem é você atribuir uma gestão empresarial, seja de uma empresa estatal, seja de uma empresa privada, porque você passa a olhar o investimento do ponto de vista empresarial. O problema é que no direito brasileiro, e com honrosas exceções, porque temos companhias estatais que são superavitárias, que são até companhias abertas em bolsa, etc., grande parte da nossa realidade são de estatais que se comportam como autarquias, com o beneplácito do direito administrativo, e eu faço aí uma meia-culpa, assim, do direito administrativo, que vai dando prerrogativas e empenhorabilidade de bens e pagamentos, como se fazenda pública fosse das suas dívidas e dos contratos inadimplidos. Então, assim, um dos nossos grandes problemas não é nem entre empresa estatal e empresa privada, é que a gente ainda quer avançar muito para entender que empresa estatal é empresa. E aí, como a gente não consegue fazer isso, isso vira um problema institucional enorme, porque o titular do serviço, o regulador e o prestador acabam todos se misturando na seara política, da política partidária, atrelado ao modelo, enfim, democrático das eleições periódicas, etc., quando a gente sabe que os setores de infraestrutura demandam estabilidade, segurança jurídica, investimento de longo prazo, e é por isso que a gente gosta de separar o regulador, né, do titular do serviço do prestador. Então, desculpa que eu acabei me alongando, mas eu não queria deixar de deixar esses recados. Carlos, muito objetivamente, eu acredito que o PMSB provavelmente venha a ser exceção na maioria do país. Por quê? Porque os planos regionais irão substituí-los. Então, há uma tendência de regionalização do planejamento. Isso aí, eu penso que aconteça. Se você diz que é ruim ou bom, eu achei excelente,
de fato, esse modelo de plano de saneamento básico não funcionou, né? Os formatos de termos de referência que vieram do governo federal, com perdão da palavra, com uma grande encheção de linguiça, não funcionaram, tá entendendo? O que nós precisamos, de fato, são planos simplificados que olhem de forma concreta, programas, projetos e ações dimensionados claramente, é só isso. E aí se criou uma figura do plano e aí foi engrossando, aí o plano era 500 mil, 600 mil, 700 mil e às vezes municípios que resolviam o problema do saneamento básico com dinheiro que foi gasto no plano, que não tem a estrutura mínima nenhuma. E eu vi como foi feito no país planos de 1.000 páginas, 1.500 páginas, 500 páginas. É um negócio assim, coisa do outro mundo. O certo é que a simplificação ela é necessária, ela é positiva. E aí, Carlos, eu peço desculpas, mas eu já queria fazer minhas considerações finais, que eu tenho um webinar às 17 horas, tá entendendo? Então, daqui a 3 minutos eu vou estar desligando a câmera, porque realmente eu tenho muito compromisso. Então, agradecer mais uma vez o convite, né, brilhante aí participar com vocês, assim, né, vocês são muito brilhantes aí, o Carlos, o João, a Patrícia, a gente cada vez mais é um aprendizado, né? Eu confesso que eu toda vez entro na discussão, aí aí a gente vai aprendendo, porque é muito complexa. Pense e aí, para vocês advogados, que já é complexo, imagine para a nossa cabeça que pensa de uma forma ali, de uma forma mais como ciência exata, né? Então, infelizmente, eu tenho grandes dificuldades, mas realmente é um aprendizado, eu agradeço, e eu vou pedir desculpa, mas daqui a 3 minutos eu vou ter que sair. Tá? Obrigado, Carlos, obrigado, João, obrigado, Patrícia, e obrigado, a estrutura tem um suporte por trás, né? E obrigado a todos aí que estão nos assistindo, né? A gente está vendo vários amigos aí de várias agências reguladoras, né? Tem o Daniel, tem o próprio Joselito, tem o Fábio, e tem um conjunto de várias outras agências que estão aí participando, pessoal da Grécia, pessoal da agência de Tocantins, a Vanessa está aí também, algumas pessoas que a gente pôde identificar rapidamente, tá? Então, aquele abraço para todos vocês aí. Bom, eu vou tentar falar ainda nos 2 minutos agora do professor Alceu, antes dele desligar. Eu, por acaso, sou uma pessoa que vem do planejamento, porque um planejamento um bocadinho diferente, um planejamento urbanístico, foi assim que fiz uma parte da minha carreira académica, mas, e eu sou favorável naturalmente ao planejamento, confesso, no entanto, que ao nível do planejamento no setor da água, a experiência portuguesa tem sido, de uma maneira geral, tem funcionado bem, mas também não há propriamente muitos instrumentos de planejamento. Há instrumentos de planejamento relacionados com as bacias hidrográficas, há no fundo um plano nacional da água que estabelece um conjunto de objetivos e depois há diferentes planos setoriais. Agora, a única coisa que eu posso dizer é uma intervenção de caráter muito geral, que sim, eu sou favorável à simplificação do planejamento e, portanto, o planejamento tem que ser simplificado, e não é só na água, em todos os setores da atividade económica, simplificado, estratégico, tem que ser mais plástico, mais dúctil, para permitir que se adapte melhor à realidade. E, portanto, era isto que eu queria deixar como nota final, e também queria agradecer, nesta minha última intervenção, o gosto que foi participar convosco. Também tive a oportunidade de ver aqui algumas das pessoas que participaram, nomeadamente, que eu conheço de um curso, quer a professora Patrícia, quer o professor Alceu Demos, da FUNASA. Também aproveito para cumprimentar todos os que estão aqui online e cumprimentar também, naturalmente, as pessoas que eu não conheço e que foi para mim, naturalmente, um gosto, e terei sempre todo o gosto em trocar esta experiência e aprender, porque, no fundo, isto foram 2 horas de aprendizagem para mim também. Muito obrigado. Professora Patrícia, então, para fazer seu agradecimento final, para que eu possa encerrar. Só agradecer imensamente a oportunidade, agradecer a todas as manifestações do chat, dizer que são primeiras impressões, logicamente, nós estamos falando de uma lei que não tem 15 dias, né, de vida, mas e dizer que o tema do saneamento é tão fundamental que, assim, é para ontem a gente dar robustez à regulação, porque, a meu ver, é a única forma de nós conseguirmos avançar nessa complexidade federativa, é dando poder e resiliência ao regulador, e me parece que a lei vai nessa linha. Agradecer e dizer que eu estou sempre à disposição, nós sabemos aí todo o trabalho que os reguladores fazem, a gente sabe que não é simples, que o nosso país tem enormes desafios nos 3 níveis,
Então, agradecer muito a quem nos acompanhou, agradecer muito a parceria do professor Alceu e do professor João Miranda nessas discussões do saneamento, que são vitais para nós. Muito obrigada. Então, em nome da BAR, quero agradecer, professora Patrícia, colega Alceu, professor João, agradecer a equipe da BAR que está por trás aqui com todo o suporte. Peço que os amigos que aqui estão acompanhando respondam a nossa pesquisa de satisfação e que também possam sugerir outros temas. Ficamos à disposição, depois vamos mandar as apresentações. Muito obrigado, uma ótima tarde, final de tarde, boa noite. Quase na hora de dormir, né, professor João? Aí no caso de... Valeu, então, obrigado, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, tchau. Céu, Obrigado por todos. Tchau. Aqui já vai caindo a noite. Obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigada. Uma boa tarde para vocês. Vocês também. Tchau. Obrigada. Tchau. Saímos?